São Francisco é um santo simpático, não só entre os católicos, mas inclusive em outras denominações cristãs e não só, até mesmo entre outras religiões fora do cristianismo e também entre descrentes, pessoas que não professam nenhum credo. Por que será que Francisco goza dessa simpatia universal? Certamente porque foi um homem que viveu os valores do Evangelho com radicalidade. Ele descobriu que a fé cristã, quando é vivida com espírito e jovialidade, é o tesouro escondido no campo que vale a pena empregar tudo para conquistá-lo. São Francisco viveu no tempo em que cristãos e muçulmanos estavam em guerra. Os cristãos pensavam que deviam libertar a Terra Santa onde estavam os muçulmanos mediante o conflito, lutando mesmo com armas. E nesse contexto de guerra, de violência, Francisco foi desarmado, foi encontrar o sultão com uma atitude de diálogo. E o sultão ficou muito impressionado com a atitude de Francisco. Ele deu inclusive autorização para circular livremente em seu território. Francisco nos dá o exemplo. Nesse tempo que vivemos conflitos armados pelo mundo afora, a realidade brutal da violência nos grandes centros urbanos, principalmente aqui no Brasil, e também de outras intolerâncias que vemos, através da internet. Nós vemos assim quantas pessoas às vezes usam esses meios para se agredirem por causa de diferenças nas opiniões políticas, nas opiniões sobre política. Então vemos que Francisco constitui para nós um exemplo, um caminho de paz, uma alternativa de diálogo. Ele nos revela que viver o Evangelho, viver a radicalidade do Evangelho é o melhor caminho e nos faz pessoas de paz, pessoas de diálogo. Por isso, ao celebrarmos São Francisco, nós recordamos o Evangelho como ele viveu tão concretamente, e isso é para nós uma provocação. Não uma provocação que nos enche de amargura, mas uma provocação que nos estimula, porque confrontando-nos com o exemplo de Francisco, nós nos damos conta de quanto estamos ainda agarrados ao homem velho, de quanto ainda precisamos de conversão. Mas isso é também uma esperança, porque também Francisco fez um caminho de conversão. Ele mesmo, quando jovem, foi um soldado, foi um guerreiro, foi alguém que pegou em armas para ir à guerra. Mas o seu caminho foi um caminho de conversão ao Evangelho e ele se tornou um homem de paz, um exemplo a ser imitado. De fato, celebrarmos a sua festa é para nós um motivo de refazer o nosso caminho, de retomarmos a nossa fé cristã com mais empenho, com mais dedicação, descobrindo no Evangelho a força transformadora que Francisco encontrou e transformou a si mesmo e foi capaz de levar as pessoas a essa transformação. Então, vivendo essa festa, vamos renovar o nosso propósito, o nosso compromisso com a paz, com o diálogo, com a acolhida das pessoas, com a tolerância, para que sejamos de fato pessoas cristãs, pessoas que de fato sentem o desafio de viver o Evangelho como Francisco sentiu e nos comprometamos a vivê-los de fato. Que Deus, através de São Francisco, abençoe a cada um de nós para que sejamos de fato promotores da paz. Paz e bem.